Fala pessoal, aqui é Ederson Campos do Papo de Gráfica. Como eu havia prometido para vocês no nosso vídeo, eu estou trazendo para vocês o William Andrade, que é um amigo, né? Já posso chamar de amigo, que a gente já se conhece há um belo tempo, chegamos a trabalhar junto. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo do William, para vocês conhecerem ele um pouquinho melhor, e logo depois a gente já começa. O William tem 46 anos, ele é formado em administração de empresas pela Unixul, fez tecnólogo de gestão financeira e gestão empresarial pela FGV, fez MBA de gestão empresarial também pela FGV, é formado, também tem o MBA de administração, finança e geração de valor pela PUC, e tem um outro MBA de controladoria pela Descomplica. E agora ele está se aventurando um pouquinho em outras áreas, como ele trabalha com pouca área, ele está se aventurando um pouquinho mais. Ele fez o self-coaching no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Tudo bom, Eliane? Como é que tá? Ederson, boa tarde. Cara, eu estou muito feliz de você ter me convidado para essa primeira entrevista. Fiquei muito feliz. Me sinto honrado, né? Você comentou aí da nossa parceria. A gente se conhece, acho que pelo menos uns 15 anos. Mais ou menos. Eu acredito, pelo menos uns 15 anos. E feliz e torcendo muito aí pelo teu sucesso. Sei de tudo que você construiu aí no ramo gráfico, de toda a tua história. E estou torcendo muito, cara, pelo teu sucesso. Muito, muito mesmo, de coração. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado você por dar esse tempo aí para a gente, para falar um pouquinho sobre a sua experiência e sobre até dar umas dicas para a gente, né? Eu sei que você trabalha com a área financeira também, que é a grande maioria do que você faz hoje, mas hoje eu vim querer saber um pouco mais de FSC com você. Mas antes disso, eu queria que você falasse para a gente sabe que o Brasil já não vem vindo bem há uns 15, 20 anos aí, pelo menos, né? Todo mundo fala que entra, vai dar um jeito, que vai tentar fazer isso, vai tentar fazer aquilo, acaba não falando nada. Então, sem falar em ideologia, partido ou o nome de uma pessoa, eu queria que você fizesse uma breve análise do comportamento do Brasil, da situação do Brasil nessa área financeira, de geração de emprego e de futuro. Olha, passar a minha experiência, tá? Eu já dei aula, enfim, eu venho trabalhando com consultoria aí desde 2013, e pegando pelo primeiro ponto que você comentou, essa questão financeira, né? Não é de hoje que o Brasil, né, as pessoas físicas sofrem com endividamento, não tem um controle mínimo das contas, né, do que recebe, do que gasta. Então, sempre quando, né, a gente tem aí um momento difícil da economia, igual a gente vem passando aí, principalmente nesses últimos 2 anos, sempre a culpa é do governo, sempre a culpa é do outro, a culpa é do coronavírus. A gente entende que essa pressão externa é forte, mas eu estou com 46 anos e desde que eu me entendo por gente, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e eu sempre ouvi falar em crise, Ederson. Eu nunca vi falar pouquíssimos momentos aí do nosso país que eu ouvi falar que as coisas estavam caminhando bem. Eu cresci ouvindo falar de crise, tá? Então, eu venho de uma família muito humilde. Na minha família nunca se falou em gestão financeira, controle financeiro, o quanto que você tem que ir poupar um pouquinho para a tua aposentadoria. E sempre ouvi falar isso, né? Minha mãe, meus avós sempre falaram isso muito de crise. Esses 2 últimos anos, realmente, o mundo está passando por um momento complicado. O que eu vejo aqui no Brasil, e que me preocupa muito, tá? Principalmente por eu ter trabalhado muito tempo com instituições de caridade, o número de pessoas na rua, desempregadas, pedindo algum tipo de auxílio. Ontem eu estava acompanhando aí alguns números da fome no Brasil, é muito preocupante, tá? Então, a minha preocupação são as pessoas com baixa renda, com baixa escolaridade, o mercado de trabalho está extremamente competitivo, então são as pessoas que ficam aí um pouco mais marginalizadas. Porém, como uma pessoa extremamente otimista, tá? Eu sempre vejo o copo cheio, tá? Mais cheio do que vazio. E mesmo durante a crise, vi muita gente
tanto a pessoa física quanto as pessoas jurídicas, crescendo, aproveitando oportunidades incríveis, principalmente aí dentro do nosso setor, né, de gráfica. Hoje eu tenho aí 25 gráficas na carteira que eu faço atendimento de FSC e outros trabalhos, e estou acompanhando isso. Estou vendo muita gente aproveitando, se reinventando, aí, saindo dessa zona de conforto e fazendo o negócio acontecer de fato. Uma das coisas que eu tenho percebido é que quando a gente fala em nível de desemprego, né, a gente está pensando em carteira assinada. E eu acho que o Brasil está passando por um processo de mudança que a Europa já passou e os Estados Unidos também já passou, que é o do profissional que é contratado. Hoje até eu vejo bastante nessa área gráfica, as empresas, dependendo do cargo, até de pré-impressão, antigamente era mais de gestão, mas hoje até pré-impressão, tudo, existe um contrato. Você abre um MEI, a empresa te contrata, vocês têm um contrato, e isso não vai para os números de carteira assinada. Então, eu não sei se isso também impacta lá na frente, se esse número que a gente está falando é o número que corresponde, né? Mas a gente vê, ouve falar e fica preocupado, né? A outra coisa que eu acho interessante é que o brasileiro está investindo muito mais. Ele está sendo muito empreendedor. Verdade. Muito, então, muito. Porque hoje, com essa recessão toda que você falou, que já não é de agora, já vem de muito tempo, o cara está comparando assim, fala, poxa, se eu abro uma lanchonete na minha casa, tenho condição de abrir uma lanchonete na minha casa e vender sanduíche, o cara está querendo me pagar R$ 1.000 ali. É o salário que agora a média, a crise está tão brava que, infelizmente, é o que o empresário pode pagar, né? Infelizmente, porque também a situação dele também não anda tão legal assim, mas o cara decide empreender para poder que ele considera que aquilo lá ele tira na casa dele e às vezes acaba tirando. Então, eu concordo muito, perdão, até te interrompendo, com o que você falou. Eu acredito que essa relação contratual de trabalho entre pessoa física e pessoa jurídica, ela tem que ser muito flexível. Na verdade, a gente precisa criar trabalho, criar renda. Quando você começa a complicar muito o negócio, cara, fica difícil realmente ali para o empresário. Fica engessando as relações, né? Engessa, sabe? O negócio tem que ser muito flexível, sabe? E eu acredito muito, apesar que a gente ainda venha passos de tartaruga nessas reformas trabalhistas, eu já vi e presenciei, né, as relações aí contratuais de MEI, de PJ, essas coisas todas, e depois esse prestador acaba entrando na justiça, aí vem todo, enfim, não estou defendendo nenhuma parte nem a outra, Anderson, mas você faz um contrato e depois a outra parte se sente ferida, entra com ação na justiça, e aí recebe, sabe, aquele monte de coisas, e aí o empresário, ele fica com medo de contratar, ele tem, para você ter ideia, eu tenho vários clientes, às vezes eles me ligam e falam, pô, William, eu estou querendo contratar, quero colocar PJ, fazer uma relação, o que você me orienta? Primeira coisa que eu oriento, assim, sempre vai ter o risco, né? A gente não consegue se livrar do risco, mas procura um advogado bacana para que tenha um contrato muito detalhado, o que vai ter nesse contrato, quais são, né, tentar se cercar ao máximo, os detalhes, né? Ali, se cercar ao máximo, é isso, infelizmente tem que se cercar ao máximo, mas eu vejo, né, você tocando nisso, eu vejo muita gente empreendendo, e isso é muito bom, porque eu empreendo desde os meus 16 anos. Cara, eu já tive bomboniere, eu já tive escola de música, eu já fui sócio em vários outros negócios, sempre gostei muito dessa coisa do empreendedorismo, e hoje eu vejo que, assim, infelizmente nós temos o empreendedor que é por opção, que ele enxerga o mercado, e o empreendedor que é a necessidade, perdeu o emprego, ele tem que correr para fazer alguma coisa. Mas eu vejo, assim, com muitos bons olhos, um exemplo rápido, tá? Esses dias eu estava em Barueri, encontrei uma moça vendendo pão de mel. E eu, três pães de mel por R$ 10. Cara, eu comprei para ajudar, enfim. Cara, ela me fez uma abordagem, uma apresentação do produto dela. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria tudo. Mas uma delícia, Anderson. Que pão de mel maravilhoso. Tá? Então, cara, isso é muito bacana. Falam muito isso, que o brasileiro é empreendedor e sabe empreender, né? É uma pena que eles não tenham noção de gestão.
E eu te falo isso porque eu tenho na Sim, família uma pessoa que está empreendendo, que vende doces, e, enfim, várias coisas. E hoje, depois de 4, 5 meses que ela está vendendo, se eu perguntar para ela qual que é o seu custo deste produto, ela não tem a menor noção. Ela estima que é aquele e vai fazendo. E às vezes a pessoa está até perdendo dinheiro e não está sabendo, né? Então, assim, o Brasil sabe fazer, sim. ele é empreendedor, o brasileiro é muito safo. Acho que por todas essas crises que a gente passou, ele sabe fazer as coisas direito. Só que ele não tem a base, porque ninguém quer. A escola não te ensina o que você tem que saber. A escola te ensina o que ela ensina para todo mundo e que, na maioria das vezes, a gente não vai usar, né? Eu acho que esse negócio que você falou Uhum. da pessoa entender de gestão financeira pessoal, ele tinha que vir a partir do momento que o cara entra numa quinta Uhum. série. Ele tinha que vir já disso, sabendo o que ele vai fazer com o dinheiro dele, como é que ele vai fazer para empreender, né? E essa relação que você Sim. falou do trabalho com o profissional, Eu acho que deveria ser. eu fui funcionário durante muito tempo da minha vida também, depois, lá pelo ano 2006, que eu deixei de ser funcionário e vim empreendendo e fechando contrato com as empresas. Mas eu acho que ainda a relação hoje ainda é muito paternalista e muito cara. Hoje, se você for falar do mínimo, que é férias, 13º, fundo de garantia, um terço de férias, dá 33%. E aí, se você for somar isso com Uhum. condução, com vale transporte, cesta básica, tudo, é daí que as pessoas não sabem da onde a Sim. empresa tira os 100% ou os 70% que todo mundo fala. Ah, mas você é pequena empresa, você Uhum. é o MEI, só que tem as outras coisas que ninguém vê, fora os encargos. Eu tenho a gráfica, eu sei que o quanto é Sim. duro pagar 23,5% de imposto em cada nota emitida dos produtos que a gente vende. E eu não consigo tirar esses 23,5 às vezes numa venda. O governo tira em todas. Em todas é dele 23,5. Eu tenho venda que eu tiro 16, 15, 14 para poder vender e fazer e pagar as coisas que eu tenho que pagar. Mas enfim, vamos lá. Falando um pouco de Vamos lá, FSC, vamos eu lá. sei que esse não é o seu canal principal hoje em dia, mas como eu acompanhei você e sei que você entende, eu queria que você explicasse um pouco o que é o FSC e como que a sociedade está vendo o FSC, ou eles ainda não estão enxergando isso. Olha, vamos começar aí pela primeira pergunta, né? Hoje, o FSC é o selo verde aí mais reconhecido no mundo. Existem outros selos, né, de outras certificações verdes, mas o FSC realmente ele é o que tem maior reconhecimento. Não tem os números atuais, tá? Mas hoje o FSC está presente aí em mais de 80 países. Creio que entre 80 e 85 países, eu não tenho o número exato, mas está aí nessa média, tá? Eu tinha pegado nesses treinamentos que eu faço aí de FSC, alguns números, que hoje no Brasil nós temos aí quase pouco mais de 1.100 empresas certificadas em cadeia de custódia e temos aí, né, quase 8 milhões de hectares certificados no Brasil. Cara, eu sou um apaixonado pelo FSC, igual você falou, não é a nossa atividade principal, mas no nosso rol aí de clientes certificados, entre gráficas, madeireiras e outras empresas, somam 26, tá, no total. Já tivemos um pouquinho mais, enfim, por causa da crise, caiu um pouco, tá, este número. Mas eu sou realmente um apaixonado pelo FSC, eu não vejo ainda vou pegar pelo gráfico, tá? Essa paixão, sabe? Eles não incorporaram ainda o que o FSC traz para gráfica ou para madeireira, enfim. Mas como a gente está falando de gráfica, o empresário ainda não incorporou realmente os benefícios do FSC, principalmente na parte de promover o FSC tanto dentro da empresa quanto para os próprios clientes. Eu sempre falo para o meu cliente, você está pagando, né, a certificação, né, a tua parceria aí, a tua acreditação com o FSC, você tem que divulgar, né, você tem que mostrar os benefícios para o teu cliente, mostrar os benefícios para o teu colaborador, do que o FSC pode trazer, essa transformação. A gente está passando por problemas climáticos aí seríssimos, e não é de hoje, né, o pessoal fala muito em desmatamento da Amazônia,
mas eu que trabalho com o FSC desde 2013, eu já vi picos enormes de desmatamento na Amazônia, né? Não é agora, tá? Não estou defendendo o governo A, B, falando de questão ambiental, tá? E eu acho que o FSC ele tem uma força muito grande. Só que o empresário que é certificado, a empresa que é certificada pela FSC, realmente ela tem que demonstrar isso. Não é se preparar para o dia da auditoria, uma semana antes da auditoria, sair correndo para fazer o que tem que ser feito. É fazer Vou te dar um funcionar desde exemplo. sempre, né? Tem que funcionar desde sempre. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora, esta semana. Um cliente me chamou, cliente de FSC, que quer fazer, ele tem ISO, né, a gente está fazendo um processo aí de revisão de ISO nos documentos, e ele queria fazer o 5S. E eu falei, cara, eu tive a oportunidade de estudar com o Haroldo Ribeiro, inclusive eu tenho livros aqui autografados pelo Haroldo Ribeiro, sou apaixonado pelo 5S, eu tive contato com o 5S em 1996, que eu trabalhava em metalúrgica, então a gente já trazia essa cultura de qualidade, de organização e tudo mais. Posso fazer só um parentezinho aí? Para quem não é muito chegado em gestão, o que é o 5S? Cara, muita gente conhece como housekeeping, né? Quando a gente fala housekeeping, a galera conhece mais. É uma metodologia, na verdade, para mim não é metodologia, para mim é uma filosofia japonesa, de organização, tá? De descarte, de crescimento. Quando você incorpora o 5S, é um negócio incrível, tá? Então, para mim, não é uma metodologia, é uma filosofia, que inclusive essa filosofia que ajudou muito o Japão a sair da crise, né, na Segunda Guerra Mundial, com questão de redução, de descarte, de aproveitamento, é um negócio muito bacana. Então, não vou me estender muito, espero que tenha dado para ficar claro. Mas, resumindo, eu tive contato, né, e venho estudando o 5S há um bom tempo, e essa semana, conversando com um cliente, ele falou, cara, eu quero fazer novamente o 5S, a gente tentou aqui na empresa, não deu certo, e não sei o que, e tal. E a primeira coisa, aí eu vou fazer a relação do FSC como o 5S. Eu fiz um questionamento, eu falei, cara, a gente pode vir aqui, fazer toda a parte administrativa do 5S, que é o descarte, que é a separação, identificação, que são os 3 primeiros S's, que é a parte mais fácil. Só que os 2 últimos S's, que são a incorporação, você tirar o 5S da empresa e fazer com que o teu funcionário leve isso para a vida dele, para a casa dele, aí o negócio vai funcionar. E ele falou, pô, isso demora. Eu falei, cara, em 4 meses, a gente deixa a tua empresa redondinha para um 5S. Só que esse processo, ele vai demorar, porque o teu funcionário tem que incorporar. O processo mais difícil é fazer com que todo mundo, né, a famosa frase, vista a camisa, eles entendam que o 5S não é para deixar a empresa bonitinha, assim, para os clientes verem, é para você se ajustar e se organizar de uma forma melhor. Porque ainda tem muita a questão da mudança. A mudança gera desconforto. Né? Perfeito. Mudança gera desconforto. E só para a gente concluir aí essa parte de FSC e 5S, eu falei para ele, você pode ligar para minha filha agora e falar para ela, abre as gavetas, abre o guarda-roupa do William, quero ver as gavetas ali. Estão todas organizadas, porque eu não organizo as minhas coisas no final do ano. Eu não chego no final do ano e vou fazer a limpeza. Isso é comum para mim. Uma vez por mês, o que eu não estou usando que eu posso doar? O que eu não estou usando, que eu posso fazer qualquer coisa que não vá me atrapalhar. Então, enquanto o FSC realmente, na minha concepção, ele não foi internalizado, o empresário mostrar para o funcionário e para a sociedade quais os benefícios reais, realmente ainda vai ser porque o cliente está pedindo, eu vou tirar a FSC porque meu cliente quer, porque o mercado está pedindo, mas não é porque eu quero de fato. Tá? Então, é isso que eu vejo hoje no mercado. Com certeza. E assim, o que você acha do mercado consumidor? Agora vamos falar do consumidor. Ele se importa com esse selo?
Vou falar pelas experiências que eu tenho com os meus clientes. Se importam, tá? Porque quando a gente está dando um treinamento, pelo menos a nossa empresa, a gente sempre procura levar o treinamento para a vida prática. Então, fora o que a gente treina dentro da empresa, como são os processos, eu sempre mostro para os funcionários que a hora que eles saem dali, são pessoas comuns que vão ao supermercado, vão à feira, vão fazer as coisas do dia a dia. E eu sempre falo, olha, quando vocês vão ao supermercado, vocês já viram a embalagem do leite que tem uma arvorezinha? Vocês vão comprar, sei lá, alguma coisa aí pela internet, a hora que vocês recebem sacola, vocês já perceberam que tem arvorezinha? Carta do banco, já perceberam que tem arvorezinha? Essa arvorezinha significa que este papel veio de uma fonte responsável, a gente sabe a origem, a gente sabe os direitos dos trabalhadores lá na floresta estão sendo respeitados, e aí eles começam a ver isso de outra forma, porque a gente leva para o dia a dia a importância disso. Então, eu sempre brinco, olha, quando vocês forem comprar um produto, tá? Verifica se na embalagem tem essa arvorezinha do FSC. Senão vão ficar pensando que é a seringueira, o MOG, no pau-brasil, né? e nós estamos matando a Amazônia. Nós estamos matando toda a Amazônia. Legal. Isso é muito legal, porque o pessoal ainda confunde muito essa questão do reflorestamento e acha que o papel, que pinos e eucalipto está lá na Amazônia, né, que a Amazônia é só pinos e eucalipto e saem desmatando tudo. Eu falo, não, gente. Que a gente paga para os madeireiros destruírem todas as árvores e mandar tudo aqui para São Paulo para virar papel. E aí eu falo, olha, uma empresa que é certificada, uma floresta que é certificada, eu brinco muito isso, eu dou muitos exemplos. Eu falo, olha, ela arrancou, né, ali, ela extraiu uma árvore, tá? Ela tem que plantar outra no lugar. Ela tem que cuidar, né? E o pessoal pergunta, mas né? Pinos e eucalipto, né? Degrada o solo, que não sei o quê. Eu falei, então, mas com essa responsabilidade que uma empresa certificada, ela vai cuidar do solo. Exemplo, a gente atende uma fazenda produtora de café. E o café, ele degrada muito o solo também. Só que essa fazenda produtora de café, então ela tem todo um cuidado naquele período ali de plantação. Do readubo, de toda a composição do solo. Muito, e gasta-se muito para cuidar do solo. Tá? Aí você fala, pô, o café é caro, Só que quando a gente entrou para fazer este trabalho, a gente viu o quão caros são os produtos. Então, tem todo um mapeamento de solo. É muito legal, porque eles pegam o solo e fazem uma análise para saber a saúde. E isso é a mesma coisa que acontece com o FSC. Tá? Então, assim, a gente sempre brinca, olha, a empresa, né, uma floresta certificada, a hora que ele extraiu ali a madeira, né, para fazer celulose ou qualquer outra coisa, tem que plantar outra no lugar e tem todo um acompanhamento de tudo. Então, eu deixo isso muito claro, né, para os nossos clientes, né, nos treinamentos, qual que é o impacto positivo de um produto certificado no mercado. E toda aquela outra questão também, mas se eu vou comprar um produto lá certificado e um não certificado é mais caro? Não. O preço é o mesmo, gente. A embalagem vai ter que ser feita de qualquer forma. Vai ter que ser feita de qualquer forma. Né? Então, a gente acaba desmistificando. Eu acho que muito dos custos que você acabou de citar é porque a gente não percebe, mas o mundo inteiro é dolarizado. Só as coisas internas aqui, como o salário, como essas coisas que não viraram dolarizadas, né? Todo mundo fala que tem medo de dolarizar um país porque ele acaba virando dependente por exemplo, se a gente dolarizar o Brasil, nós vamos acabar sendo dependente da economia política dos Estados Unidos. Mas, sei lá, eu não sei até que ponto, né? Não estudei a fundo, não sei até que ponto isso é verdade ou mentira, porque hoje a gente já sofre essa pressão. O que acontece lá, eu estava assistindo um vídeo até do Primo Rico, que eu falo bastante, que é um cara que eu assisto bastante, curto bastante, que ele fala, se o Brasil pegar gripe, os Estados Unidos nunca vai ficar resfriado, nunca. Agora, se os Estados Unidos ficar gripado, nós estamos com pneumonia. Então, assim, cara, já é uma questão.
Vamos lá, e o mercado gráfico? Como é que está a procura para o mercado gráfico? E aí, vamos supor, eu fui lá, procurei o William, fiz a minha certificação FSC. Se eu não divulgo isso para o mercado, para falar que isso é bom e isso está ajudando, em vez de destruir a floresta, né? Que uma das coisas que a gente, para fazer aquele vídeo de 15 minutos, nós ficamos estudando 5 dias, pesquisando que nem uns loucos para saber os números de tudo. E aí eu descobri que nós temos 9,5 milhões de hectares de plantação para que vai virar papel. Essa plantação vai virar papel. Então, é muita coisa. E aí eu vou lá, falo para o William, tento entender o FSC, pego isso, que é uma vitória, que eu posso provar para todo mundo que eu estou colaborando, fazendo minha parte. Só que aí eu não divulgo, eu não me importo com ele, é aquilo que você falou. Só vou me preocupar, de novo, quando o William tiver que fazer revisar lá os passar processos. Pelo processo aí de auditoria. Uhum. E como que você está vendo isso no mercado gráfico? O que eu vejo é que não teve essa incorporação ainda do empresário. Ele tira a certificação porque tem algum cliente pedindo, tá? Se não tem cliente pedindo, o empresário gráfico ainda não está preocupado com essa questão de tirar a certificação FSC. Exemplo, ele enxerga isso como um diferencial competitivo. Não enxerga como um diferencial, tá? Cara, a certificação ela é muito simples, Anderson. Né? O que eu falo para os meus clientes, o FSC ele não inventa nada, não fica inventando moda, ele só quer que você cumpra com algumas coisas, e essas coisas já são normais de quando você abre uma empresa, principalmente, né, um requisito novo agora, trabalhista, que entrou na nova versão da norma, se eu abrir uma empresa, teu funcionário tem que estar registrado, ele tem que fazer os exames periódicos, a tua empresa tem que ter o PGR, que é o antigo PPRA, tem que ter PCMSO, né, para gráfica, acima de 19 funcionários, você já tem que ter uma CIPA constituída, uma pré-CIPA. Então, o FSC, ele não está solicitando nada mais, ele só pede para que você cumpra. Então, quando, né, a gente vai fazer uma certificação nova, que a gente mostra o que é necessário, o empresário ele fica, né, não todos, não posso generalizar, mas alguns ficam espantados, mas eu falo, olha, isso daqui é normal, tá? O teu funcionário, uma vez por ano, tem que fazer, quando ele entra, ele tem que fazer um admissional, enquanto ele estiver na empresa, uma vez por ano, tem que fazer periódico, quando ele sai, ele tem que fazer o demissional, a carteira dele, hoje é tudo eletrônico, né, mas ela tem que estar ali atualizada, então, não tem, o FSC eu acho ele até muito tranquilo, tá? Depois é só realmente a preocupação ali com as coisas mais administrativas da norma, mas o empresário ainda não incorporou. O que eu vejo é que ele busca a certificação porque um cliente está pedindo, aí quando esse cliente não compra mais com a empresa, ou quando o cliente compra, mas não pede necessariamente um produto, começa a vender produto certificado, independente se o teu cliente está pedindo ou não. Principalmente para quem compra hoje os grandes fabricantes de papel no Brasil, todos são certificados. Então, se você comprar da Suzano, papel certificado, vende certificado para o teu cliente. Cria um folderzinho ali falando dos benefícios de comprar um material certificado. Coloca 4, 5 linhas ali, quais são os benefícios, o que a tua empresa está ganhando, o que o mercado consumidor está ganhando, o que o mundo está ganhando trabalhando com material certificado. Então, assim, eu sou muito apaixonado aí pelo FSC, e eu acredito que o FSC é abertura para outras, abertura para uma ISO, abertura para um 5S, tá? Mas você realmente tem que incorporar, levar isso para que faça parte da cultura da tua empresa. Senão, não vai funcionar. E a hora que aquele cliente que solicitou a certificação deixa de pedir, né, material certificado, você acaba abandonando. Relaxando um pouco. Acaba relaxando, e aí acaba cancelando a certificação, porque acha que ela é só custo, mas é custo se você não investir em divulgação, não colocar no teu site, não falar para a tua equipe de vendas, olha, nós somos uma empresa certificada, esses são os produtos que nós podemos vender, ou são todos os produtos que são certificados.
que possam ser vendidos, mas se não começar realmente a divulgar isso de forma pesada, quem está na outra ponta não vai saber. E levar isso para a sociedade, sabe? Eu acredito muito às vezes, nisso. quando eu estou numa roda de pessoas falando sobre gráfica, as pessoas falam que eu sou muito de bater no mercado gráfico, né? E falam que eu sou muito questionador, que já me chamaram até de sindicalista, né? Mas eu acho, eu gosto tanto, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço e pelo que eu me dediquei minha vida inteira, que, cara, eu acho que a gente não sabe se vender. De novo, eu vou voltar para o vídeo, lógico, fazer uma propagandinha do vídeo, mas assim, cara, como que uma indústria... Me fala uma coisa que você tem dentro da sua casa que não chegou em uma embalagem, que não chegou com papel, com manual de instrução. Então, assim, como que uma indústria que está em tudo quanto é lugar que você imagina, tudo que você compra tem a indústria gráfica. Seja ela em papel, seja ela em plástico, seja ela em silk, seja ela em tampografia, mas tem. Como que uma indústria dessa hoje passa tão batida assim no meio de todo mundo, que às vezes as pessoas não sabem nem o que é uma gráfica? Não é? Esse foi um negócio que é muito, muito interessante. O que eu sinto falta é da indústria gráfica, do empresário gráfico, ele criar experiência para o cliente. Qualquer lugar que você vai, e não é papo, não é balela, não, é realmente a gente criar experiência no contato com o papel. Eu tenho, acho que cara, eu já tive uma biblioteca com mais de 1.000 livros. Isso quando eu morava em casa. Vim morar num apartamento, um apartamento menor, doei, né, todos os meus livros. Hoje eu devo ter em torno de uns 400 livros, tá? O mercado editorial cada vez me encanta mais. Na última Bienal, não lembro se foi 2018, realmente não lembro, 2018, 2019, não vou me lembrar, fui fazer uma visita, inclusive amanhã eu estou lá na Bienal, e aí eu fui visitar alguns livros que vieram da China, né, que eram produzidos na China, e teve um que me encantou, assim, de uma forma, cara, sobrenatural. Era um pop-up, na hora que você abria, tinham 4 ou 5 páginas, e se transformava num castelo, se transformava... era um negócio muito lindo. Aí você olha, se você olhar pela questão monetária, custava R$120, tá? Mas o encantamento, você ter aquilo na tua casa, cara, é um valor que não dá para colocar preço naquilo, porque o valor é muito grande. Outro exemplo, nós compramos um carro em 2018, e essa empresa, né, esse fabricante, sempre entra em contato, sempre manda correspondências, mas eles criaram uma experiência tão grande como a entrega do kit, do manual, cara, montaram uma embalagem, cara, um negócio muito lindo, você pega naquilo, porque a gente é ser humano, cara, a gente gosta do toque. Você tem ideia, você está falando aqui, eu tenho papel aqui, né, então a gente gosta muito, então é essa experiência. Um exemplo para a gente, né, terminar essa pergunta. Esses dias eu estava num cliente lá em Cuiabá, contando uma experiência que eu tive com um outro cliente. Estava num cliente também de FSC e ele fez uma caixa, cara, a coisa mais linda do mundo. Deslocalizado, com textura, cheiro de chocolate e cheiro de café, e dentro tinha chocolate. Eu me encantei muito mais pela embalagem do que pelo chocolate. Você abria, você dava, ela tinha cheiro, tinha textura. Cara, ela encanta. E voltando aí para o mercado editorial, eu tenho alguns livros aqui muito interessantes, com papel pólen extremamente leve, extremamente gostoso para você ler, com a capa colorida, miolo colorido. A hora que você pega o livro, enfim, eles não são mais no papel offset, aquele papel branquinho. Que não é branquinho, né? Que é quase azul, né? Que a pessoa não vê, mas ele é azulado.
Ele é quase azul, né? Mas a hora que você está lendo ali, que ele cansa. Então, hoje tem o pólen, um papel mais leve, que é gostoso a leitura. Então, as editoras estão cativando muito na própria forma estética do livro. Então, e esta experiência que eu vejo, que às vezes falta na gráfica promocional, eu criar a experiência para o cliente. Completando o que você está falando... Esses dias está... Completando só um pouquinho o que Oi? você está falando, completando o que você falou, você estava falando do livro, é o que eu canso de bater. Você falou do custo, né? Eu fui num show, gastei R$350 em um show, que eu fiquei 2 horas lá. Você acha que eu vou achar caro? Que nem eu tenho uma netinha de 2 anos, você sabe disso, inclusive a canequinha foi um presentinho dela lá. E, cara, nós compramos um livro para ela de R$196. Além de ter todos esses pop-ups que você está falando, em cada página tinha um botãozinho. No leão, se apertava, ele fazia o barulhinho do leão. No do hipopótamo, fazia o barulhinho do hipopótamo. Né? E aí eu vou te falar uma coisa mais simples. Eu peguei 3 cartões essa semana, que sabe como que era a apresentação do vendedor? Ele tinha o QR Code, você punha o QR Code no seu celular, a realidade aumentava, vinha, eu via o dono da empresa e o vendedor falando da empresa na produção, e aí era como se eu estivesse conversando com o cara. Eu já sei o nome dele, eu já sei como que ele é, como que é a empresa dele, eu já me senti em casa depois de ver um cartão desse. Só que me fala, quem está fazendo esse tipo de coisa? Aí ficou falando... Mas cartãozinho vai morrer, cartãozinho vai morrer. Se ele for só um cartãozinho, ele vai morrer. Se você tiver uma pizzaria, só for fazer um flyer, o flyer vai morrer. Agora, tem uma pizzaria aqui perto de casa que eles fizeram a pizzaria e fizeram os cupons de desconto com a serrilha. Isso já deixou de ser um panfleto, né? Já virou um super material promocional. Então, falta criatividade. A gente deixou de ser indústria gráfica, aliás, artes gráficas, e virou impressão gráfica. Hoje eu só quero imprimir. Você chega em qualquer cara de pré-impressão, se tiver que corrigir uma vírgula que o cliente põe lá, tem que vir pronto, tem que vir pronto. É a arte, né? Eu saí da metalúrgica, quando eu saí da metalúrgica, que eu vim trabalhar em gráfica, eu falei, cara, eu não vou ficar... Cara, é muita bagunça, o negócio é muita desorganização, e, cara, é impressionante. Hoje, cara, eu sou apaixonado por gráfica, né? Grandes, né? Uma grande parte dos nossos clientes são da indústria gráfica, realmente assim, o negócio entra na veia, a tinta entra na veia. Só que o negócio é a arte. Vou fazer só um complemento. Eu estava fazendo a minha pesquisa da pós-graduação recentemente e encontrei um senhor, né, que tem uma gráfica aqui na avenida onde eu moro. E eu perguntei para ele, como tá, né, o negócio, né, com a pandemia, como tá a gráfica do senhor? Inclusive, eu fui lá conhecer a gráfica dele. Como tá a tua gráfica? Como foram esses 2 anos? Como tá essa questão? Porque é uma gráfica pequena, trabalha ele, a filha, tem acho que 6 funcionários, o filho, um rapaz que faz a entrega, é uma gráfica bem pequena, de bairro. E eu perguntei para ele, ele falou, cara, menino, o negócio tá bom, né? E aí eu falei, por quê? Muito bacana. Ele falou, cara, o que a gente está fazendo voltou muito panfletinho. Então, ele falou, cara, a gente atende os dentistas aqui da rua. Ele falou, cara, acho que a grande maioria, eles fazem os panfletinhos com a gente. Mesmo com esse de negócio de rede social, aqui tem muita hamburgueria, muita pizzaria. Ele falou, a galera imprime muito negocinho, porque eles fazem campanha, sei lá, você passou na rua, pegou 10 negocinhos lá, você vem um Guaraná. Ele falou, então voltou muito essas impressões de antigamente, né? É coisa de dentista, a pizzaria, é a hamburgueria, cara, tudo. Ele falou, cara, tudo hoje a gente está fazendo. Ele falou, então a gente está vivendo um momento bom de fazer panfleto, fazer isso é uma coisa legal da gente ponderar. As pessoas não estão vendo que quando o iFood cobra 22% de taxa, aí ele tem um motoqueiro, aí a pessoa clica lá no iFood, a comodidade às vezes deixa a gente meio burrinho, né? Aí quando o pessoal fala assim, mas eu pego o iFood, né? Não estou fazendo propaganda do iFood, não ganho nada do iFood, mas eu só estou falando porque é uma verdade.
Aí o cara vai lá, procura no iFood, primeira coisa, frete grátis. Existe alguma coisa grátis no mundo? Quem está pagando grátis é você. E ainda você está pagando os 22% que o iFood cobra do proprietário das lojas, porque é 17% dele, e aí ele cobra mais 5% para mandar o motoboy para você. Ele cobra do lojista, mas é você que está pagando. O lojista vai vender as coisas dele no mínimo 22% mais caro. E se você pegar o panfletinho que põe na sua caixa, que você está deixando ou jogando no lixo, você vai pagar 22% mais barato. Então, por uma comodidade de eu não querer levantar do sofá nem para ligar, eu não quero levantar do sofá para procurar o folheto e nem para ligar. Aí eu pago 22% a mais. Então, assim, ou a gente está ficando muito rico, né? O Brasil deve ser rico para caramba, porque tem imposto para caramba, ou a gente está ficando burrinho. Não sei, eu não sei o que pensar. Mas vamos lá. William, quais são os critérios básicos? Por exemplo, tem uma gráfica, eu quero implantar o FSC na minha gráfica. Tem algum critério que eu tenho que respeitar? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Eu posso tirar sendo pequeno ou não? Só o grande pode tirar? Qualquer tamanho, Edson. Eu tenho, para você ter ideia, eu tenho uma gráfica na Zona Norte, que eu acho que são 5 funcionários, 4 ou 5 funcionários, são certificados pelo FSC, atendem uma grande empresa, então eles são certificados. Então, não tem tamanho, né? Não tem limite. Ederson, não tem limite. Se você, Ederson, com um funcionário, né, você, dono, funcionário e tudo mais, você, com um empregado, um funcionário, você já pode tirar a certificação. Tem os critérios, sim, a gente tem que cumprir como os critérios ali das normas do FSC. Tá? Os básicos, então, quais são os principais? Olha, controle de estoque, controle de fornecedores certificados, você tem que controlar a parte de saúde e segurança. Então, são alguns requisitos mínimos, né, que a gente precisa aí cumprir, né, os requisitos da norma, tá? Mas isso é tudo muito tranquilo, tá? Não tem, quando a gente fala das normas do FSC, elas são muito claras, muito transparentes, é um negócio bem, bem tranquilo. O que, às vezes, me dá um pouco mais de trabalho, se eu te falar, talvez você não acredite, é realmente a parte de saúde e segurança. Porque os requisitos ali do FSC, fornecedores, tabelas, isso é muito tranquilo. Quando eu entro na parte de saúde e segurança, isso me dá um pouco mais de trabalho. Porque uma certificação, se tua empresa tiver com todos os documentos em ordem, 2 semanas no máximo, a gente deixa ela pronta. Se eu estou falando, dependendo do tamanho, se tiver uma empresa com 200 funcionários, vai levar um pouco mais, por causa do tempo de treinamento, essas coisas todas, tá? A complexidade de produção, mas uma empresa aí que tenha 20 funcionários, 50 funcionários, tá? Pegar a indústria gráfica, né, com processos normais, 2 semanas está pronto para uma certificação. Mas, às vezes, o que me dá mais trabalho é a hora que eu peço a documentação de saúde e segurança e ela está toda desatualizada. E aí, para você tirar a certificação, você tem que estar com os teus documentos em ordem, senão você não é certificado, tá? E eu, né, quando eu faço a certificação, eu gosto que a certificação inicial do meu cliente, ela saia sem nenhum desvio, por menor que seja. Então, eu falo, olha, seu PPRA, seu PGR está vencido, olha, eu estou com funcionários aqui que ele não tem ASO, olha, eu estou com um funcionário que está com controle assim, o controle... Então, o que me dá mais trabalho e uma coisa que não deveria acontecer, porque isso é da rotina da empresa, tá? Então, às vezes eu chego numa empresa, vou dar uma olhada lá nos holeretes, na pasta do funcionário não tem holerite assinado, controle de ficha de IPI. Eu já peguei ficha de controle de IPI com um funcionário, pegou IPI pelo controle, tem mais de 1 ano. Você não entrega protetor, você não entrega bota, uniforme para o teu colaborador? Não, eu entrego. Falei, então, mas cadê a evidência? Ah, não, que a gente entrega e esquece. Então agora a gente tem que arrumar, tá? Para você poder tirar a certificação. Mas são coisas que deveriam acontecer no dia a dia. É o famoso 5S. Eu vou deixar para fazer tudo na hora que eu vou tirar a certificação. E só mas quando tiver certificação, né? Senão... E quando não tem, né, isso que deveria ser da rotina da empresa, acaba não acontecendo. E aí, então, como gestor de produção, eu posso te dar um exemplo claro que eu sofria muito.
A gente dava o kit do EPI para o cara às 9 da manhã. Ó, como a gente identificava que já fazia um certo tempo que a gente tinha dado, tem que dar os novos, porque senão o cara vai ficar com o protetor auricular todo encebado, a blusa ruim. Aí você dá as coisas de EPI para o cara às 9 horas da manhã. Meio-dia, você chega no cara e fala assim, cadê as suas coisas? Tá na mochila. Vou levar para casa. Isso acontece. Mas você usa na sua casa o EPI, é para usar aqui. E o cara também já não quer usar. E aí é muita dificuldade para você fazer todo o controle. Mas vamos lá. Mas isso realmente vem da cultura da empresa, de uma cultura de cobrança, porque igual eu sempre falo para os meus clientes, quando eu entrego o IPI para o meu funcionário, tá? Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer o registro, eu tenho que treinar ele, falar, olha, você precisa usar isso, e por que eu preciso utilizar? Principalmente pegar o exemplo de um protetor. Ah, mas aqui eu não preciso porque, sei lá, o barulho da máquina é baixinho. Agora, imagina esse barulho baixinho, 20 anos, todos os dias ali no teu ouvido durante 20 anos. Vai te causar um impacto lá na frente. Então, eu tenho que falar... O pior é quando você fala para o cara, ele fala assim, ah, mas o barulho aqui é baixinho. Aí você fala, ah, então tá bom. Ele, hã? O quê? É isso daí, mas é isso. Então, a gente brinca com essas coisas, mas isso deveria fazer parte da cultura da empresa, parte do RH. E eu vejo assim, que são poucas as empresas que estão fazendo essa gestão de recursos humanos. Que é que negócio? A única coisa que presta mesmo, você falou que eu poderia falar aqui, né? A única coisa que presta mesmo dentro da empresa é o funcionário. Porque, Ederson, há 20 anos atrás, você sabe o quanto era difícil ter uma máquina de ponta, o quanto era caro, era tudo muito difícil. Hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, a gente tem acesso a tudo, dá para financiar, dá para fazer um monte de coisas. É o que a gente chama de capital intelectual, que traduzindo essa frase bonita, funcionário. Mas você não pega teu funcionário ali, treina, faz o negócio acontecer, cara... Quem gera renda para a empresa... O seu principal cliente, se você é empresário, é o seu funcionário. Porque se o seu funcionário for um cliente satisfeito, todo mundo que compra de você vai ser mais satisfeito ainda. E ninguém percebe isso. Eu não digo para pegar no colo. Uma coisa é você pegar no colo e eliminar o cara. Né? Ele é dono da vida dele, quem tem que se preocupar com a vida particular dele é ele, quem tem que se preocupar em guardar dinheiro é ele, quem tem que se preocupar em organizar a vida dele é ele. Mas você, dentro da sua empresa, o mínimo que você tem que fazer é zelar por esse cara e que ele tenha saúde, que ele tenha um respaldo se ele precisar de alguma coisa, de uma emergência, de alguma coisa, e principalmente respeito, né, e reconhecimento. Né? Quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro é o terceiro ou quarto motivo da pessoa sair da empresa. O primeiro é respeito, o segundo é reconhecimento. Então, assim, as coisas estão claras aí na frente.